Fala galera, beleza? Quem fala é João Eduardo, setor do Atlético Paranaense. Eu tô aqui para mais um vídeo, mais um boletim informativo para você, torcedor do Furacão, ficar informado de tudo que acontece de mais importante no dia a dia do Atlético, né? O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o DM do Furacão, né? Muitos jogadores machucados, né? Neste início de temporada, né? Mais de 10 jogadores, né, do Atlético estão no departamento médico do clube, né? O Furacão, que é um clube que nos últimos anos sofreu pouco com lesão, né, em comparativo com outros clubes do futebol brasileiro, mas nesse início de temporada tem tido um pouquinho de azar e o departamento médico está bem cheio, né? A gente vai falar um pouquinho dessas lesões, o período que esses atletas voltam, principalmente, né, para saber, para o torcedor entender bem quando que esses atletas devem retornar, né, a gravidade dessas lesões, que inclusive, né, tem lesões desde o ano passado, né? Os principais casos devem ser talvez do atacante Matheus Babi, né? Que é um atacante que foi uma das contratações na época, né? Foi a contratação mais cara da história do Atlético, era titular da equipe, né? Mas teve uma lesão no joelho e com isso perdeu quase que o segundo semestre inteiro, né, da temporada de 2021 e ainda não voltou, né? Então, começando pelo Matheus Babi, né, um dos primeiros que a gente vai falar do elenco principal do Atlético nesse momento é que tem a previsão de retorno mais tarde, né? Que é cerca de perdão, não é mais tarde, mas é uma das mais tardes que seria a previsão dele é cerca de maio, então ainda tem mais um mês e meio ainda em recuperação para fazer a transição e depois voltar, né? Seguindo no elenco principal, né, mais recentemente, né, o Thiago Heleno, que também se machucou, teve uma lesão no ombro, vai ter que fazer cirurgia, então vai demorar quase cerca de 2 meses, então ele deve retornar apenas em junho, deve perder toda a primeira fase da Libertadores. No elenco principal ainda, algumas lesões mais longas, o Léo Cittadini, né, que sentiu lesão nessa temporada, uma lesão no quadril, deve retornar também em maio, né? Isso são previsões conforme o diagnóstico atlético diz, né? E a gente também, conforme a gravidade da lesão, a gente vai pesquisar com os especialistas para entender bem o prognóstico, para saber esses possíveis retornos. Quem tem uma previsão de retorno mais rápida no elenco do Atlético seriam esses casos do Lucas Fasson, né, que se machucou, né, junto com o elenco de aspirantes na disputa do Campeonato Paranaense, deve retornar já nesse início de mês de abril. Quem também deve retornar no mês de abril é o atacante Pedro Rocha, que se machucou na pré-temporada do Atlético. Outros dois jogadores que devem retornar, porque foram questões musculares, devem retornar entre a segunda, terceira e até o final de abril, no mais tardar, é o Eric e o Matheus Fernandes, né, a dupla de volantes. Então, os dois jogadores devem retornar até no máximo o final de abril, mas estarão retornando neste mês de abril. E uma questão que o Atlético ainda não comunicou o grau da lesão, né? O Nico Hernandes é machucado no amistoso contra o América, então a gente não sabe até que ponto essa lesão do Nico, então a gente vai ter que esperar, né, algum posicionamento, alguma comunicação do Atlético. Então ele é um jogador que ainda está em avaliação. No elenco de aspirantes, a gente tem mais 3 nomes voltando de lesão, né? Que vão voltar de lesão ainda. O Cauã, que se machucou ano passado, teve uma lesão bem séria, então também vai ficar entre 8 e 10 meses afastado. Deve retornar entre final de abril e começo de maio também. Então é mais um jogador que vai ter um período grande de recuperação. E a dupla de atacantes Julimar e Reinaldo teve lesões bem sérias no joelho, né? Lesão de ligamento cruzado, então só devem retornar em 2023, né? Então, 2 baixas pelo de aspirante, jogadores tinham bastante potencial, poderiam ser emprestados para outras equipes, né, para ganhar mais rodagem, ou até mesmo ali ser reserva nesse primeiro momento e ao longo da temporada, né, ganhar oportunidade. Julimar se destacou e em algum momento foi até titular dessa equipe essa equipe principal que estava inscrita no Campeonato Paranaense, não podia sim ganhar novas oportunidades, mas se lesionou, então só deve voltar em 2023. Então, neste momento, esse é o DM do Atlético, né, com 11 nomes. Lucas Fasson, Pedro Rocha, Eric, Matheus Fernandes, Matheus Babi, Léo Cittadini, Thiago Heleno, Nico Hernandes, Cauã, Julimar e Reinaldo. Do elenco principal, né, cerca de 8 nomes, que devem voltar, alguns já nesse mês de abril, né, cerca de 4 jogadores devem voltar nesse mês de abril: Lucas Fasson, Pedro Rocha, Eric e Matheus Fernandes. No mês de maio, provavelmente teremos retorno de Matheus Babi e Léo Cittadini. Mais para frente, né, em junho, Thiago Heleno deve estar retornando, né, cerca de 2 meses a partir desse finalzinho de mês de março, então ele deve estar retornando
já com ritmo de jogo para ajudar a equipe no mês de junho. E Nico Hernandes ainda a gente tem que esperar o posicionamento do Atlético para saber quanto tempo, o grau da lesão dele, né, quanto tempo demora para ele recuperar. E do elenco de aspirantes, né, Cauã deve retornar em maio deste ano, né, entre abril e maio deste ano, e Jolimar e Reinaldo só na próxima temporada, só no próximo ano. Se você quer saber mais sobre essas e outras notícias do Atlético, vai lá em esportesmundo.com.br/atlético. Lá você vai informar de tudo que acontece. Tem matéria dos reforços do Atlético chegando, o jogador do Atlético saindo, tudo do Furacão. Lá você não perde nada. Vai lá em esportesmundo.com.br/atlético. Quer saber mais sobre futebol e esporte gerais? Vai nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. @portalNM. Lá você fica informado de tudo que acontece no futebol, esporte geral, Copa do Mundo, sorteio de Copa do Mundo, né? Então vai lá que você vai estar sempre bem informado. Muito obrigado, galera. Até uma próxima. Tchau, tchau.